limite E aqui é só assim, 4 nós pessoas. estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o contexto, o que é o cirurgião dentista que trata o dono do dente. Nós recebemos essa pergunta e decidimos aqui, esse grupo de amigos, bater esse papo, né, entre a gente e compartilhando aí com os amigos que puderem estar presentes. Uhum. Nós somos cirurgiões dentistas que nos conhecemos no curso Odontocrônicos, do professor Antônio, que está até aqui conosco. Uhum. E nós somos profissionais que, em algum momento, ou pela circunstância pessoal ou familiar, nos buscou, né, nos levou a buscar outros conhecimentos. Celcinho, fecha a porta, por favor, que não está dando certo esse delay. Eu vou Eu tô tentar te, ouvir vocês por aqui. eu tô te ouvindo Celso, bem. fecha a porta, que está com delay. Eu também estou ouvindo bem, só não estou aparecendo, mas já vi várias pessoas da minha cidade, da região ali. Grande Marta. Fecha, está com delay. Estou com a cara Pronto. muito em cima, Vou né? tentar ouvir vocês. Aí, tá Quem melhor. estiver ouvindo melhor vai me ajudando. Tá. Sim, então nós somos profissionais que nos conhecemos na busca de mudar a visão que a gente tinha em relação a certas situações de saúde nossa ou de algum familiar em que a gente se viu com o diagnóstico de uso de medicamentos contínuos. Queremos aqui deixar bem claro que a nossa visão ela não desmerece o tratamento com medicamentos, mas o nosso desconforto foi aquela questão de vamos usar esse remédio para sempre, né? Então, a gente acabou buscando conhecimentos, né? Já tem algum tempo, cada um aqui na sua trajetória, e nos reunimos mais ou menos agora em fim de 2020, início de 2021, e nós começamos a perceber, por sermos profissionais da área da saúde, nós começamos a observar que se fosse respeitado o processo da fisiologia do corpo humano, algumas doenças que fossem de origem de uma disfunção de boca e nariz, essas disfunções poderiam começar a ser resolvidas. O próprio corpo iria responder. E dentro desse conhecimento, a gente também foi vendo que os hormônios, muitas vezes, a gente começava a adoecer pela ausência desses hormônios. E que a fisiologia, todos os sistemas são interligados. Todos os nossos sistemas são codependentes. Mas sem oxigênio, a gente não funciona. Sem alimento, nós que somos pais, né, ou que já vimos nossos sobrinhos, o que a gente diz? Vamos comer para ficar forte, né? Então, se a gente não tiver, né, o sistema respiratório e o sistema digestório funcionando adequadamente, nós não vamos ter saúde. E nisso, somou-se aí que esse desequilíbrio favorece também um desequilíbrio hormonal. E nisso a gente foi estudando cada um, nos reunimos recente, e hoje nós vamos conversar sobre isso, né? O que o cirurgião dentista está fazendo para cuidar do dono do dente, o que tem a ver nariz com imunidade, o que tem a ver boca, hormônio, o que o cirurgião está aprontando, né?
E aí eu quero apresentar para vocês, né, meus amigos, o doutor Valdomiro, que é do Paraná, fez a Universidade Federal do Paraná, né, doutor Valdomiro? Isso. Tem 23 anos de formado, mestrado em patologia, é ortodontista. Se eu esquecer alguma coisa, me fala. Não, é isso mesmo. Tá certinho. Ortodontista, tem pós em hormônio, na odontologia, né? Bioidêntico nanoparticulado, Uhum. e também miofuncional, ortopedia miofuncional. É. Temos a doutora Juliana. Doutora Juliana também na sua estrada, cada um foi caminhando, né? Mas o miofuncional nos convergiu. 17 anos de formada, fez a faculdade dela em Anápolis, eu não guardei a sua faculdade, como é o nome, doutora? Faculdade de Odontologia João Prudente. Certo, é Anápolis, né? Assim, doutor Valdomiro mora em Cascavel, Paraná. Isso. Juliana, Goiânia, né? É ortodontista, também ortopedia, fez pós em ortopedia miofuncional, terapeuta neural e ortomolecular. Isso. A nossa querida Ariane, que está só o reloginho. Ai, que eu não estou aparecendo, gente, mas um beijo para todo mundo que tá aí. Linda. Essa voz maravilhosa, né? Depois estou pronta. Nem eu gosto de escutar só meus áudios, gente. Sem minha... Ariane é a nossa mascote. A Ariane tem 13 anos de formada, uma guerreira. Ela é da... Qual é a tua faculdade, Ariane? Eu fiz em Umuarama, na Unipar. Universidade Paranaense de Umuarama. Mora em Loanda, né? Loanda, no interior do Paraná. No Paraná também. Vizinho ali do doutor Valdomiro. Próximo. Nem mais tanto, próximo que vocês, né? Ela é ortodontista, também especialista em periodontia, pós também em ortopedia miofuncional e odontologia digital. E eu, talvez a mais velha do grupo, 28 anos de formada. Mais experiente, doutora. Moro aqui em São Luís, Maranhão, a Ilha do Amor. Que legal. Sou especialista em saúde da família. Sou especialista em implante e prótese. Também pós-graduada em miofuncional e em hormônio na odontologia bioidêntico nanoparticulado. Certo? Bom, cada um num cantinho, né? E nós vamos começar a conversar. Hoje, o que mais a gente tem ouvido falar é sobre imunidade, saúde, né? A gente quer estar bonito, mas a gente precisa estar saudável, né? Não adianta, o processo do envelhecimento vem para todos, mas não adianta a gente não estar bem por dentro, né? Mesmo que a gente faça uma harmonização bem bacana, se a gente não estiver bem por dentro, não tem saúde, não adianta muita coisa. Tudo vai ficar realmente no nível da aparência. Mas então, a gente falando, né, de imunidade, de envelhecer com saúde, como eu comentei, houveram patologias na nossa trajetória que nos fizeram ir um pouco além, aparentemente, do que se pensa. Quando a gente fala de um cirurgião dentista, a gente logo imagina o quê? Meu dente quebrou, eu quero cuidar do dente, eu quero repor um dente, eu quero fazer um implante, meu dente está torto. Então, é mais ou menos assim que a gente pensa, né, do cirurgião dentista. E, de repente, agora vem um grupo de profissionais falando em nariz, em boca, hormônio, mas hormônio na odontologia, como assim? Né?
Então, me fala um pouquinho, doutor Valdomiro, sobre o nariz, imunidade, o que que tem a ver o hormônio, dá Uhum. uma noção aí pra gente. Tá. Então, assim, a nossa imunidade, na verdade, ela começa, né, já desde a boca e do nariz, né? Então, assim, por exemplo, se você é uma pessoa que você não tem uma boa salivação, a sua imunidade inicial, que é primária, né, ela já está prejudicada, né? Porque a nossa saliva que produz as imunoglobulinas, que dá a nossa primeira linha de defesa, tanto a saliva quanto o nariz, né? O nariz, na verdade, assim, ele é lubrificado pela lágrima que vem do olho, né? Então, quando você vai lá dar aquela respirada via nasal, né, ali você daí tem aquelas imunoglobulinas vindas da lágrima que vão fazer o quê? Com que os agentes agressores que tendem a entrar no nosso organismo já sejam barrados já na primeira linha ali, né? Agora, se você tem, por exemplo, uma respiração bucal, aquele que só respira assim mais pela boca, então você mantém normalmente uma boca mais seca, né? Então você já acaba que não tem quase muita saliva para você ter essa proteção inicial e você deixa de respirar de forma adequada de 30% a 40%. Então você acaba que respira um ar bem com muitas impurezas e é essas impurezas que vão conseguir adentrar no nosso corpo e começar a dar uma série de patologias, né? Então, por isso que é fundamental a nossa profissão como cirurgião dentista do século XXI, não mais só ficar olhando o dente. Você chega lá no cirurgião dentista, abre a boca, só vê lá o dente, se tem cárie, tem 3 buracos, falta 3, 4 dentes, teu dente está torto, vamos consertar isso aí. Não é mais assim essa visão, né? A nossa visão hoje qual que é? Você chega lá, eu te analiso como um todo. Você respira pela boca, sua imunidade está boa, você saliva bem, você respira pelo nariz, e por aí vai, a gente começa a fazer então a correção primeiro das funções, tanto da boca quanto do nariz. E essa parte de você ficar vendo o dente já vem a ser o quê? É um fator secundário para a gente analisar, não mais o primário, né? Então, assim, a minha visão atual na odontologia, qual que está? Assim, então é muito bonito o cirurgião dentista for ir lá ser um belo artista para fazer belas esculturas, restaurações, tratar canal, fazer implante. Eu acho lindo isso. O cirurgião dentista, para isso, é um verdadeiro artista, junto também com o trabalho dos protéticos, né? Mas, assim, com a visão que eu tenho hoje como profissional de odontologia, qual que é? Fazer com que tudo isso se torne desnecessário de ser feito, né? Então, isso eu acho fundamental que a gente tenha essa visão atual do que é uma odontologia de verdade, né? Então, essa é a minha abordagem. Paciente como um todo, na verdade, né? Não só olhar os dentes e acabar por aí só tratar o dente que está estragado, né? Se alguém tiver mais alguma consideração a fazer, fique à vontade também. Pode falar, Juliana. Hoje mesmo, boa noite. Hoje mesmo me aconteceu de eu atender uma paciente, né, que ela tinha quebrado um pedaço do dente dela e falaram para ela que isso era normal. Uhum. Que a partir que você vai envelhecendo, é normal o seu dente quebrar. Sim. Aí eu expliquei para ela realmente, não. Hoje em dia, o cirurgião dentista tem uma visão diferente. Não é normal você quebrar um dente, não é normal você perder um dente, não é normal nada. Você tem que descobrir a causa. E isso é tratar o dono do dente. É saber por que aquele dente está quebrando, por que aquele dente está cariando. Tudo tem uma causa. Então, tratar o dono do dente é olhar para a boca dele e perceber a causa que está levando a tudo aquilo que ele está mostrando no momento. Se a gente falar de cárie, a causa é porque está comendo muito açúcar? Não. Não. Quer dizer isso. Não é A mamãe das criancinhas, eu já tive outro dia uma mãe que falou assim, vou mostrar para a doutora que você está tomando sorvete. Aí a menininha me encontrou tomando sorvete. Mas olha, Conta pra gente, onde é que está a causa da cárie? eu estava até assim, há um tempo atrás, antes de ter todo esse conhecimento, que eu falo, é, eu estava até assim, uma relação, um tempo atrás, antes de ter todo esse conhecimento, que eu falo,
a nossa profissão, né, para cuidar do dono, a gente precisa passar estudar a vida toda. A gente tem que estudar, 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 porque é uma profissão assim que ela cuida praticamente da saúde, né, como um todo. A gente não separa as partes do paciente, a gente cuida do sistema integral, né? Então, a mesma coisa, assim, até um tempo atrás eu relacionava a retração gengival com escova de dente, né? Escova muito dura, né? Muita força na escovação. E quantos pacientes eu cheguei a comentar isso, porque foi o que foi me passado também, né? E isso tudo era muito vago para nós. A gente não queria ficar tratando o paciente sem conseguir responder algumas perguntas, sem ter algumas respostas, né? A gente não queria falar assim, é normal, ou é crônico, ou é hereditário, né? Então, assim, isso era muito superficial para a gente, e isso fez com que a gente se encontrasse, né, e andasse no mesmo caminho e descobrisse a importância que nós temos para tratar a saúde do nosso paciente, né? E engraçado que cada um com a sua história foi procurando, né, assim, com os seus sintomas, né, e a gente não queria ficar naquilo que era normal, que era crônico, e ficar dependente de medicação e cada vez precisando de mais medicamentos para se sentir bem. E muitas vezes, mesmo com esse monte de medicamento, a gente não se sentia bem, né? E eu falo assim, que envelhecer, a gente vai, né? Todo mundo vai. Mas a gente pode envelhecer com todos os nossos órgãos vitais saudáveis, né? É para isso que nós estamos aqui, para cuidar da saúde como um todo. Exatamente. Bem, mas aí, vamos lá. No caso, até agora, a gente comentou, por exemplo, né, com relação à cárie, à boca, que é natural. Cirurgião dentista, boca, né? E um exemplo, né, que a gente até estava comentando sobre a cárie, que foi comentado, que muitas vezes a gente vê. E o processo de cárie, alguns pacientes, e eu acho que os colegas aqui, em algum momento, até chegar hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente começou a observar que em alguns pacientes parece que toda revisão o paciente vem com cárie. Muita recidiva, não né? é mais essas questões crônicas. E nós estamos falando só de boca ainda, né? Mas como a gente não tem questão crônica da cárie, a gente observou nos nossos estudos que é ausência de saliva. E às vezes tem gente que se incomoda com a quantidade de saliva. Que muitas vezes tem a ver com as fraturas dentais, que a gente também já disse que não é normal. Não é normal quebrar dente. Bruxismo. Né? Não é normal. Retração. Mas a gente hoje, quando o nosso paciente chega ao consultório, nós temos uma visão já de o receber. Na hora que ele vem andando, o rosto dele, né? Um paciente que tem olheira, né? Um paciente que a postura dele. E por que, doutora Juliana? Por que o dentista enxerga dessa forma, desde a maneira que ele entra? Doutor Valdomiro também. Cirurgião dentista. Cirurgião dentista. Nossa, o professor tá aí, ele vai me matar. Futuros médicos orofaciais. O dentista acaba que só olha para a boca, né? E nós realmente olhamos, como eu estou comentando. A gente tem uma visão ampla do nosso paciente, porque a gente realmente... vou fazer só um spoilerzinho. Eu praticamente me sinto já num processo de cura de uma fibromialgia. E que foi na odontologia, eu me cuidando, que eu consegui solução.
Cada um aqui vai contar a sua história. E isso tem a ver com essa entrada inicial, né? Cada um vai ter o seu calcanhar de Aquiles de uma história de vida, de erros e de acertos. Mas conta, por que a gente olha, doutora Juliana, o paciente desde que entra ali, né, na sala de espera? Por que a gente olha o paciente desde que ele... Às vezes a primeira consulta a gente nem vai olhar mais na boca, né? Não. Hoje em dia, nós, como os cirurgiões dentistas do século XXI, nós queremos saber como é que está esse paciente como um todo. A nossa anamnese já mudou totalmente. A gente quer saber como é que ele dorme, como ele se alimenta, se ele faz atividades, como é que é a atividade diária dele. Se o corpo está respondendo bem ou se o corpo não está respondendo bem. Porque tudo isso vai refletir na boca dele. Se ele não estiver bem disposto, nós vamos ver através da boca vários sinais por causa disso. Nós vamos atuar principalmente trabalhando a respiração desse paciente. E respiração correta é inspirar e expirar pelo nariz. Não deve-se usar a boca. Porque se você usar a boca, você perde a oxigenação do corpo. Reduz de 30% a 40% essa oxigenação. E nossas células precisam de oxigênio, glicose e hormônios para estar funcionando corretamente. Então, se a gente não trabalhar essa respiração, algum órgão ou vários órgãos vão estar deficientes. O que a respiração bucal traz de malefício para a boca, especificamente para a boca? Ela resseca a saliva. A saliva é a nossa proteção da boca. Ela protege a nossa gengiva, a nossa mucosa, protege os dentes. Então, quando a boca fica seca várias vezes ao dia, ou você acorda com a boca seca, vai beber água durante a noite, isso é o corpo demonstrando que algo está errado. Então, você precisa trabalhar a sua respiração. Então, os dentes se tornam mais susceptíveis à cárie, mais susceptíveis a fraturas, se isso acontecer. E essa respiração, a doença periodontal, justamente. E essa respiração também errada, ela faz com que esses músculos da face trabalhem de forma errada. E com isso, aparecem os famosos dentes tortos, as mordidas erradas, que não devemos tratar somente dente, colocar o dente na posição. Não, a gente tem que tratar toda essa musculatura que levou esse dente a ficar errado. Porque aí nós não teremos recidivas. E o legal é que faz uma harmonização facial, né? Porque devido à mordida torta, os lábios normalmente ficam uma parte mais para cima, levantado, o olho fica um leve estrabismo, né? Então eu falo assim, é uma verdadeira harmonia, além de da gente proporcionar saúde, é uma verdadeira harmonização facial no paciente, né? E a harmonização facial com sem certeza. Produtos. É verdade. Sem produtos, apenas fazendo funcionar corretamente. Só fazendo funcionar nariz e porque boca. Quem respira errado, mastiga errado também. E essa mastigação errada, que vai trabalhar só um lado dos músculos, o outro músculo não trabalha, então você começa a ficar todo desproporcional. E trabalhando essa respiração, você volta a mastigar direito e você começa a ver a sua face se harmonizando. Exatamente. E assim, nós vimos aí o contexto, inclusive, de uma estrutura, né, facial mastigatória. Mas o que a gente também observa? Muitas vezes, quando o paciente não mastiga direito, não respira direito, ele começa a ter uma noite mal dormida. O que acontece, doutor Valdomiro? Conta pra gente. Ele dorme mal, meu Deus, é só prejuízo.
Já começa que a sua memória fica prejudicada, porque você só retém o que você aprende quando você dorme bem. Quando você dorme mal, você prejudica a sua produção de melatonina, você não produz direito testosterona, em consequência, você não fabrica direito os seus estrogênios, tanto na mulher quanto no homem. Em consequência, sua tireoide vai falhando também, você acaba que não produz calcitonina, que é o hormônio aqui da tireoide. Então, seu metabolismo de cálcio fica prejudicado, né? Então, você vê que é uma reação em cadeia. Você fica mais gordo, em consequência. Independente, né? Você perde a concentração, muitas vezes diagnosticado com TDAH, né? E, na verdade, é um respirador bucal, né? O TDAH, na maioria dos casos. Autismo, né? Está muito relacionado com a falta de oxigenação, né? Muitas síndromes. Muitas síndromes. Boca, nariz. Por que essa relação? Hein, Ariane? Oi? Por que essa relação boca-nariz? Explica pra gente. Então, né? A gente fala assim, nossa, mas o cirurgião dentista, né? Trabalhar o nariz, né? Essa parte de respiração. Na verdade, a gente trabalha toda a parte de cabeça e pescoço. A respiração, a deglutição, a mastigação, elas estão em íntimo contato. Eles têm a mesma parede, a base, né? O palato, ele é a base do nariz, o assoalho do nariz. E a passagem é a mesma. Então, tanto que muitas vezes quando a gente está gripado, a gente sente, passa pela nossa garganta um pouquinho da secreção, quando a gente está chorando, né? Então, assim, eles estão em íntimo contato. Um depende do outro para poder funcionar. O oxigênio, então, por isso que é totalmente o nosso corpo, ele precisa do quê? Quais os órgãos, assim, na verdade, ele movimenta todo o nosso sistema, porque a gente precisa da oxigenação do nariz e da glicose que vem através da nossa saliva, dos nossos alimentos, do bolo alimentar, porque a nossa digestão começa na boca, né? Então, precisa estar tudo funcionando para a gente poder ter todo o equilíbrio do nosso corpo. E ter os nossos hormônios, né? Em equilíbrio, né? Total. O equilíbrio isso. Tem um prejuízo do circadiano. Eu vi que tem assim, algumas, né, bastante pessoas assim, da minha cidade, aqui da região, e muitas não sabem o que eu passei. E eu, assim, depressão. Conta pra gente a tua história. Eu vou falar rapidinho, assim, porque... depois, na verdade, vai ter o livro, né, vão ter vários livros, então depois vocês podem daí estar comprando, né, porque ele vai ser muito interessante, porque a gente quase não acha artigo que trata a saúde, né, a gente vê muito, assim, medicamentos para tratar doença, mas o nosso objetivo é tratar a saúde, equilibrar nariz, boca e hormônios, né. Então, o ano passado, passei por um processo, eu sempre fui, agora que eu comecei a perceber, né, porque a gente acha que a gente não é respirador bucal, porque muitas vezes durante o dia a gente tá com a nossa boquinha fechada lá, né, tal, mas eu sempre fui respiradora bucal, e eu comecei a perceber porque, assim, eu roncava, né, assim, eu achava muito que era por causa do peso, até podia ser, né, porque eu tô meio, né, mas não é. Aí, assim, e eu sempre ronquei, eu tinha dificuldade de me concentrar, eu esqueci onde eu colocava a chave do carro, onde eu deixava as coisas, o pessoal falava assim, nossa, a Ariane tá ficando no mundo da lua dela, né, conversar com ela, até muitas vezes, assim, o pessoal acha que a gente é meio antipático, porque a gente tá com tanto pensamento na nossa cabeça que a gente acaba não conseguindo se conectar às outras pessoas. E aí eu sempre dormi muito mal, eu acordava muita sede, muita boca seca. E isso começou o quê? Eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim, né? Então, assim, e uma angústia, uma tristeza. Eu chegava no meu serviço, me dava gastrite, muita dor na minha barriga.
tremores, tremia muito frio, suava frio, o ar-condicionado, podia estar ligado no máximo, taquicardia, né? Tomei muita medicação para hipertensão também. E fui diagnosticada com síndrome do pânico, né? Porque os sintomas são muito parecidos. Só que eu passei por vários antidepressivos nesse processo, não me sentia bem, fiquei cada vez mais fragilizada. Foi quando eu fiz alguns exames de alguns hormônios e eu percebi que eu não absorvia nada. Eu não absorvia vitamina D, por mais que eu fizesse a complementação, porque não tinha oxigenação para os meus sistemas funcionarem, né? Não tinha glicose, não tinha energia. E na verdade, daí quando eu me livrei, comecei a tratar o meu nariz e minha boca, eu me livrei dos remédios, assim. Então, depois lá vai ter toda a sequência, as fotos de como eu estava, como eu estou agora. Estou em processo de tratamento ainda, né? Tem que fazer umas vírgulas, né, Daisy? Aí, né, mas assim, nossa, só de estar sem medicamento é impressionante, assim. Eu falo assim, olha, eu falo... O cirurgião dentista, a odontologia do século XXI é a profissão mais linda que existe, gente. É sensacional. É, de agora, né? Bom, o que a gente assim, tem tentado mostrar para os nossos familiares, e já temos escolhido, né? Doutor Valdomiro também tem uma história muito bonita, mas assim, o que a gente observa nesse primeiro momento, por exemplo, quem tem fibromialgia também é uma pessoa que está liberando, né? A gente ainda não sabe onde chegou, mas está muito próximo ao síndrome do pânico, a uma depressão, né? Cada organismo, a partir do momento de uma disfunção, desenvolve em alguma área. Como a doutora Juliana comentou, quem não respira, os órgãos vão ter problema. Nós temos sobrecarga cardíaca, porque geralmente a respiração noturna inadequada oblitera as vias aéreas. Então, aquela brincadeira ou briga conjugal, que você está roncando, né? Sacode o outro de noite, que não consegue dormir, mas aquilo é sério. Aquilo pode levar a um infarto. E o que significa? Que a mandíbula foi para trás. A língua, né? O ocioide. Tudo é cabeça e pescoço, a área de atuação do cirurgião dentista. Conta pra gente, doutor Valdomiro, em família, as vitórias, né? As manutenções que o senhor tem conseguido aí dentro da sua área de atuação. Então, eu também sempre tive problema de roncar, né? Então, faz anos já que eu ronco, então eu já fiz exames de polissonografia 2 vezes, já procurei 2 cirurgiões dentistas, até nem foi aqui na minha cidade, foi desde quando eu morava em Bauru, porque eu morei 11 anos lá. Aqueles que usavam aquelas plaquinhas, tudo de acrílico, dura, de ficar projetando a mandíbula. Otorrino também, já consultei vários, já consultei até cirurgião bucomaxilofacial. Graças a Deus eu não caí na de ninguém. Eu não fazer nada, né? Foi minha sorte. Mas, enfim, as placas que eu usei dos 2, não consegui usar porque me dava muita náusea. Eu tenho náusea muito fácil, até para fazer moldagem ortodôntica, para mim é um terror, né? Então, assim, mas nunca me falaram ninguém. Você é respirador bucal, né? Eu também imaginava que, normalmente eu estou de boca fechada, eu não sou respirador bucal, né? Mesmo a gente como ortodontista, a gente não aprende a ver isso direito, né? E normalmente a gente, assim, acaba que fica no que o curso te ensinou, e você vai levando o que você aprendeu, né? Até que quando eu fiz odontocrônicos, comecei a fazer o curso com o doutor Antônio, com a Marta, aí graças a vocês, a gente até está nessa live aqui, tudo graças a esse curso, né? Eu comecei a descobrir que eu era respirador bucal. Porque eu percebia que a minha língua ficava baixa, eu roncava, a boca fica seca, muito fácil, durmo muito mal, sono agitado,
acordo a noite inteira, acordo para urinar, né? Então aí que eu descobri que eu sou respirador bucal, mas nunca me falaram isso. Não é isso. legal acordar à noite, pelo menos uma vezinha para ir no banheiro, doutor? Não, legal não é. Não, Legal você o nosso dormir sono ele tem que ser um sono reparador, né? Um sono contínuo, sem a gente ficar se movimentando. Aquela síndrome de das pernas inquietas. Isso daí é tudo um sinal, né? Que tem alguma coisa errada. Exatamente. Mas isso nunca me foi falado na minha época, né? Até que agora eu comecei. A sua postagem, se não me engano, hoje ou ontem, de 6 meses, né? Que já houve perda de peso. Conta pra gente. Que eu estou no processo para isso. Depois eu quero colocar meu antes e depois. Meus... Ótimo, vamos lá, Aline. Vamos fazer depois um artigo nós aí, né, sobre isso. Então, assim, eu comecei... O que tu fez aí? Conta pra gente. Cuidando dos hormônios, junto com esse sono. Explica aí como foi. Então, eu comecei, antes de fazer odontocrônicos, eu comecei a trabalhar com equilíbrio hormonal, né? Então, daí aprendendo o equilíbrio hormonal, eu comecei a ver a importância que tem dos hormônios ao corpo, né? Então, a importância que a gente tem da testosterona. Então, a testosterona, ela é muito assim, não digo mal vista, mas o jeito que a população, as pessoas em geral conhecem ela, como se fosse ela associada muito àqueles halterofilistas, as pessoas de academia, aqueles que levanta peso, aqueles miss músculo, sei lá como é que fala, né? Mas não tem nada a ver. Na verdade, a função principal e a gente na faculdade, a gente não aprende que a testosterona, tanto a testosterona, os estrogênios, a progesterona são anti-inflamatórios. A gente aprende o quê? Que a testosterona em especial, ele é um hormônio ligado à sexualidade e, além de tudo, homem só, como se mulher não tem testosterona, né? Só que a testosterona é muito, talvez, mais importante para a mulher do que para o homem até, né? A testosterona é o nosso hormônio que dá força, nos dá disposição, nos dá libido, é anti-inflamatório natural, ela que faz os nossos ossos. Eu melhorei muito as minhas dores articulares em função... Dores, exatamente. Testosterona é vida, então. Sem testosterona você não tem vida, nada funciona direito, mas não é só ela. Além disso, você também tem que fazer uma respiração adequada, mastigação adequada, não é simplesmente mastigar bem, não é você só ter lá todos os dentes colocados, 3 mastigados e engolir. Boca não é funil, né? Não é você abrir lá e mal mastiga, vai socando para dentro. Não, você tem que ter uma refeição gostosa, senta lá gostoso, come, mastiga, curte a sua refeição. Eu acho assim que a mastigação, como que as pessoas encaram, é o único ato fisiológico que você faz, tipo assim, desconcentrado, né? Porque é muito importante estar concentrado para você fazer uma mastigação. Mastigar bastante, formar um bolo alimentar, engolir com calma, assim vai te dando saciedade, vai te nutrindo, dá prazer, convivência com as pessoas, né? Eu não acho legal você ficar comendo em frente à televisão, ali, ó, comendo e só olhando para a TV e desconcentrado que você está mastigando, né? Isso é fundamental. Então, se você mastiga mal, você acaba que não tem uma bela nutrição, em consequência, você também vai ter muito desequilíbrio hormonal, né? Então é um conjunto, tem aquele tripé, respiração adequada, boca funcionando e equilíbrio hormonal. Um que quebrou, você vai ter todo esse desequilíbrio do sistema como completo. Então eu vejo assim, com a minha visão que eu tenho hoje, né? A gente não tem doença, a gente tem desequilíbrio dessas 3 funções. Verdade. Se essas 3 funções estão equilibradas, você não tem doença. Não. Né? Só que o que acontece? As pessoas, no geral, a gente foi treinado na faculdade para quê? Para você tratar todos os efeitos dessas disfunções, né? Então, se um dente, por exemplo, está ruim, o problema não está no dente, está no que levou esse dente a quebrar, o que levou esse dente a ter cárie. Né? Por exemplo, quantas recidivas ortodônticas, né? Quantas recidivas ortodônticas? Exatamente. Então, assim, a cárie, por exemplo, ela é uma doença da boca, não é do dente. E cárie é singular, não é plural. 3 cáries, né? Exatamente. Ela é singular, né? Da boca. É uma cárie.
exatamente. A lesão da cárie é a doença. Exatamente, né? Exatamente. Então, isso que é importante as pessoas saberem. A nossa visão atual está essa de odontologia, o que é. Tratar o dono do dente, devolver as funções que são todas feitas através da boca, da respiração e do equilíbrio hormonal. E dentista, sim, cirurgião dentista, médico orofacial, pode sim prescrever hormônios, desde que dentro da nossa área de atuação. Né? Nós temos lei, já desde o ano 2000 essa lei existe. Existe né? a lei, ela nunca foi praticada. Mais de 20 hormônios, né? Faz totalmente parte, acho que 22, se eu não me engano, totalmente da nossa área, né? Da nossa área de atuação. Nós podemos trabalhar. Exatamente. Podemos, né? sim. Que são os mais importantes para a nossa disposição hormonal e equilíbrio, né, da saúde. Exatamente. Então, por exemplo, com que tipo de hormônio que a gente trabalha? Isso eu acho importante falar. Muito importante. Não é hormônio de farmácia, hormônio químico, né? A gente tem que trabalhar qual hormônio que dá certo. Tem que ser bioidêntico, de forma transdérmica, forma de creme e também nanopartículas. Se não for dessa forma, não adianta, não funciona. Você vai ter muito efeito colateral, isso não vai te promover saúde. Enfim, não é fazer propaganda do laboratório, nada. Mas esse tipo aqui tem que ser de hormônio, ó, tá? De forma de creme, nanopartícula. De creme, né? Exatamente. Ele tem creme. Exatamente. Tem que ser creme, dessa transdérmico, forma. Né? E bioidêntico, que é o principal, com a fórmula exatamente igual que o nosso corpo produz, não a fórmula que a farmácia produz, né? O que acontece? O nosso hormônio natural, o hormônio que Deus nos deu, ele não pode ser patenteado, porque a patente é de Deus, não é do homem, né? Então, para eles fazer o quê? Para eles conseguir vender e ter lucro com isso, o que eles fazem? Eles modificam lá um pouco a fórmula, fica uma fórmula um pouco maior da molécula da testosterona original. Aqui que acontece? Ela entope o receptor celular e fica lá enchendo o saco, não deixa a célula funcionar. Sim. Até você limpar todo esse receptor, devolver a função natural, isso leva tempo, se você consegue fazer. Doutor, só assim, lembrando, o pessoal, assim, que o nosso objetivo também não é passar hormônio para todo mundo, porque se o nariz e a boca estão funcionando, o corpo, a tendência é o corpo produzir os hormônios, né? Porque vai ter oxigenação e glicose para células, sistemas e órgãos trabalharem. Então, a gente vai ter os nossos hormônios em equilíbrio. São em casos daí específicos, né? Que se precisar... Quando a pessoa já tem Quando a pessoa já tem aquela carência maior de hormônios, isso a gente, tudo bem, o exame de sangue ajuda a gente a detectar isso, né? Então, nós também, só para também esclarecer, às vezes, o cirurgião dentista que está assistindo a gente, ou até pacientes, a gente pode também fazer prescrição de exames, né? Os laboratórios são obrigados, até o plano de saúde, eles são obrigados a aceitar o nosso pedido de exame. Só que, como no geral a população ninguém sabe disso, o que acontece? Eles dão um jeito de barrar, só pode médico, o seu a gente não pode aceitar. Mas isso é proibido por lei, né? Então, se isso acontecer, o que você deve fazer? Pede para ele por escrito por que ele está negando o teu exame, liga lá na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e denuncia esse plano de saúde, eles podem levar até uma multa de R$80 mil, tá? A gente tem, por lei, garantia de pedir exame, sim. Nós somos cirurgiões. Uma coisa também que eu acho importante citar para vocês, para quem está nos ouvindo, é que, assim, quando a gente vai fazer, às vezes, uma consulta, uma avaliação em geral, eu pelo menos, costumo fazer uma pergunta, assim, para o meu paciente. Tu já fez alguma cirurgia anterior? Ah, sim, tá. Às vezes até nem fez, mas ele fez implante de dente. Só que nunca ele considera o implante de dente como que ele fez uma cirurgia. Ele considera só da medicina. Então, uma coisa que eu acho importante também falar, por exemplo, se você fizer uma cirurgia para tirar uma cárie, é uma cirurgia. Você dá anestesia, corta tecido vivo, isso é um procedimento cirúrgico. Tanto é que a nossa profissão, cirurgião dentista, é o único diploma da área de saúde que está escrito cirurgião no título. É só a nossa que tem isso. E a gente não dá valor para isso. A gente aceita a nos dar assim, esse apelido ridículo de só dentista, né? Nós somos cirurgiões dentistas, pessoal. Tá? Isso a gente tem que dar valor para isso, nos valorizar mais a nossa profissão. Tá? Não podemos aceitar ser desvalorizado assim. Né? Nós somos mais do que isso, nós podemos fazer muito mais do que a gente é capaz, do que a gente acha que pode, né? Só tem que ir atrás de conhecimento e lutar por isso,
tá? E podemos, aliás, eu até ouso dizer que nós somos talvez um dos primeiros, vamos dizer assim, na pirâmide de Sim. promover saúde. Sim, Porque, como eu Exatamente. comentei no Uhum. início, nós né, trabalhamos com nós 2 todos órgãos, né? buscamos conhecimento Exatamente. por É. termos Uhum. sermos profissionais da área da saúde. Nós Uhum. aqui, os colegas que aqui não estão, mas que vão ter outras oportunidades de estarmos, né, com os Uhum. colegas, E no próximo eu porque a gente apareço, gente. Ah, perdi aqui, ó, minha. promover saúde. É. E que, em alguns casos, restabelecendo nariz e boca, Uhum. começando por aí, nariz e boca, nós conseguindo devolver essas funções, porque quando o paciente ele entra, se ele é um respirador bucal, ele vai ter uma postura inadequada. Uhum. Geralmente, alguns problemas de coluna são oriundos de um respirador bucal. Uhum. Então, a partir do momento que a gente dá esse equilíbrio fisiológico, boca-nariz, todo um processo começa a mudar. Isso é Uhum. constatado nas radiografias. Sim, Uhum. Então, nós somos um profissional que o dente acaba sendo uma consequência, o grande finale. Se sim. aquele dente é torto, se aquela boca é toda hora com cárie, se o dente toda hora quebra, isso Uhum. vai ser corrigido por tabela. Como Uhum. acontece muito das pessoas, né? Agora em 2020, 2021, muita gente quebrando o dente, muita Uhum. gente com bruxismo, os dentes curtinhos. Se essa Uhum. musculatura não for trabalhada, não vai resolver. Gente, eu já queria Agora, mostrar o meu preenchimento labial sem ácido hialurônico aqui, ó. Só tratando boca e nariz, gente, não Não, aí, mostra. apareceu. Não me aparece. Olha, já ia mostrar para vocês. Olha Mostra, só, Ariane. Tá sem, livre, pode sem mostrar. nada, gente. Só tratando boca e nariz com o médico orofacial, cirurgião dentista, e não consigo. Exatamente. não vai faltar oportunidade. Não, Mas, Juliana, Posta a fala foto uma depois. coisa. vou Nós estamos postar. falando de boca e nariz. Aí a gente comentou que é para a gente usar, e eu vou só fazer uma conclusão rápida aqui. Quem não, para começar, quem não respira e inspira e expira pelo nariz, entre várias coisas, que a gente viu que a gente não dorme bem e vai alterar o hormônio, altera a postura, mas a nível mesmo de sistema, de órgão sistêmico, nós vamos ter um grande problema porque a gente aumenta o nosso pH. Uhum. Olha como o cirurgião dentista tem uma responsabilidade de diagnóstico de saúde do ponto de vista de esse paciente está saudável, desse paciente está mais ou menos, ou dele já está bem doente. Uhum. Então, essa acidez provoca inflamação. Uhum. E é tudo interligado, porque o nosso paciente chega no consultório com pulmão, com rim, com coração, com intestino. E aí é que eu quero ouvir a nossa ortomolecular e terapeuta neural em relação a essa questão pouco funcional, porque a gente entendeu que tem que inspirar e expirar pelo nariz. Fala aí, professor. Só uma consideração, assim, só para terminar, concluir, o que eu acho que eu esqueci só de falar isso. Então, a gente não pode ficar com aquele rótulo de vender sorriso, a gente tem que vender saúde. Sorriso é uma consequência de ter saúde. Né? Isso que eu acho principal deixar como mensagem final. Né? Porque acaba que a gente correlaciona o quê? O sorriso está bonito, meu dentista é legal. Nem sempre o sorriso está bonito, a boca funciona bem. Né? Se os dentes com certeza. Não é, doutora? Realmente o resto, então, tá pior. Com certeza. Mas Então, aí, Juliana, vamos lá, Ju, quero gente, te escutar também. Essa questão, porque a gente entendeu um pouquinho, vamos ter outros momentos, mas a gente entendeu a gravidade que é, por exemplo, eu sou ciclista, e eu descobri que eu não estou respirando direito, às vezes nem puxo pelo nariz, nem inspiro pelo nariz, é tudo na boca. Então, a gente precisa corrigir isso.
Mas em que relação, fala para a gente aí do bolo alimentar, fala um pouquinho do intestino, essa história de depressão e intestino, essa questão da visão ortomolecular e terapia neural em relação ao intestino, para a gente entender por que o cirurgião dentista está tão... Então, eu como ortomolecular e neural, e juntei com a miofuncional para trabalhar todo o sistema corporal, né? Então, essa boca precisa estar funcionando adequadamente, mastigando corretamente, produzindo a saliva adequadamente, para que, primeiro, a digestão começa na boca, através das enzimas que já tem na boca. Então, nós precisamos mastigar direitinho, bastante, deixar o bolo bem molhado e bem macio, com pedaços bem pequenos, bem triturados. Quer dizer que eu não posso só balançar ali a comida e engolir? Não, tem que mastigar usando os dois lados e mastigar bastante até esse bolo ficar bem triturado. Porque se você não triturar bem, o seu estômago precisa produzir muito mais ácido para digerir aquele alimento que chega no estômago. Aí a pessoa começa a ter azia, gases, refluxo, e não entende que é a mastigação que está afetando. Do estômago vai para o intestino. Se chega lá de uma forma que o intestino não consegue absorver os nutrientes, esse intestino começa a falhar no seu processo de absorção. Aí você começa a ficar com o intestino irritado, o intestino preso. Por quê? Porque essa alimentação está totalmente defeituosa. Você não está mastigando para que chegue no intestino e ele faça todos os seus movimentos. Entendeu? Então, a respiração ajuda nos movimentos peristálticos do intestino. Sim. Entendeu? Então, a maioria das pessoas que são doentes, ela tem o quê? Um intestino preso. Ju, e não adianta daí ter uma alimentação saudável se não mastiga direito, né? Exatamente. Não adianta nada. Aí não adianta suplementar, porque esse organismo não vai receber. Tem vários pacientes que, a alimentação saudável não sai da academia fazendo exercícios e é doente, né? Então, não adianta você ter alimentação saudável, fazer exercícios como a gente acreditava que para ser saudável, assim, precisaria se a gente não tem a boca e o nariz funcionando corretamente, né? Exatamente. O que eu vejo também, isso importante que você comentou, é que geralmente as pessoas pensam assim, mas aquela pessoa faz academia, né? Então ela faz exercício, então ela é saudável. Mas infartou. Mas como que ela infartou? Pois faz é. academia, come legal, mas ela respira bem, ela mastiga bem, a boca funciona, o nariz funciona? Não, vai infartar mesmo. Você já começa que dorme mal, mastiga mal, tem desequilíbrio hormonal, tem baixa de testosterona, e além disso, o coração, nossa, é movido totalmente a testosterona. Se você não tem a testosterona em alta, teu coração vai falhar. Sem oxigenação também, que é o principal. É verdade. O infarto é uma cãibra no músculo, né? Entendeu? Então a pessoa não tem oxigenação, não tem testosterona nos combustíveis principais do coração, ela vai infartar mesmo que faça atividade física, não importa. E o que a maioria dos homens falam, né? Eu falo assim, a maioria dos homens, eles falam assim, só abrindo um parênteses, eles falam assim, eu só ronco quando eu bebo ou quando eu tô muito cansado. Não existe isso, não. Se roncou quando bebeu e tá cansado, né? Provavelmente a respiração. E quando nós respiramos errado, os principais sistemas que são mais afetados é o sistema ósseo e o muscular. Exato. O coração nosso é um músculo. Sim. Ele precisa ter bastante oxigênio para estar funcionando. Então, tem pessoas que vão fazer exame cardíaco naquela esteira, aí começa a respirar, aí dá arritmia,
Aí o médico vai lá e passa o remédio. Sim. Não, tá vendo que no exame, o próprio exame, a pessoa já estava respirando pela boca, faltou oxigênio naquele músculo do coração, que é o principal, e a pessoa começa a dar arritmia. Exatamente. Então, assim, precisa verificar a causa E quem Exatamente. da consegue tratar arritmia. a causa, Foi a falta de doutores? oxigênio. Qual a profissão que consegue tratar isso, né? Medicina orofacial. Cirurgião, dentista. A causa, né? E não os sintomas, né? Isso que é o mais fascinante. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, que eu acho também importante Da comentar. visão multidisciplinar. Né? Exatamente, Nós exatamente. observamos, se a gente fizer assim, deixa eu tentar e vocês me ajudem a construir o pensamento. Tá, vamos lá. Então, o cirurgião dentista que está tratando o dono do dente, ele está preocupado com a saúde geral. A qualidade de Porque vida. a nossa área de atuação é nariz, boca, cabeça e pescoço, né? Exatamente. E muitas vezes a gente observa que esse equilíbrio está atrelado ao corpo como um todo. Com certeza. Né? Não tem como. Postura, dores cervicais, Problema de coluna, né? muitas dores nas costas, Fibromialgia. articulares. Exatamente. Começa daí. Por quê? Se eu não respiro bem, meu corpo está inflamado, eu não durmo bem, eu não mastigo bem, eu mudo a posição para poder respirar, minha cabeça fica mais para frente. Né? Então, há uma mudança. E essa mudança reflete como um todo. Então, me corrijam se eu estiver errada. Quer dizer que a gente pode estar prevenindo o câncer. Com certeza. Com certeza, certeza. Uhum. Câncer é Né? consequência de processo inflamatório. Justamente. Né? Se você tiver com inflamação. É uma inflamação crônica constante que o seu corpo vai receber. Porque nós produzimos células defeituosas o tempo todo. Certo. Mas é o que você escolhe para colocar dentro do seu organismo e como você respira que vai fazer essas células multiplicarem ou não. Exatamente. Quando o câncer, ele precisa de um ambiente com pouca oxigenação ou sem nada de oxigênio para proliferar. Então, o respirador, respirador bucal tem essa oxigenação perdida. Então, já é um ambiente favorável para esse crescimento dessas células. A gente tem que parar de nos conformar com as palavras crônico, idiopático, né? Porque tudo tem uma causa e normalmente está relacionado com boca e nariz. Exatamente, Que uma coisa assim que eu acho inadmissível, você vai tomar esse remédio para sempre, porque se você não tomar, você vai morrer. É igual a... Isso é inadmissível. Você tem que buscar a causa do seu problema. Ô, Ju, mas é o que acontece com o dentista. Você tem que usar a contenção pro resto da vida. Ao respeito. Não, com o dentista, não com os cirurgiões dentistas. Ah, sim. Tá, porque a gente não vai, né? A gente sabe que equilibrando não precisa de contenção, né? Agora, né, a odontologia passada, por que usava contenção? Para que usar contenção pro resto da vida? Para quê? Né? Por que usar aparelho novamente? Não é verdade? Então, muita coisa, assim, que ficou a desejar também na nossa área, né? E que hoje a gente sabe o porquê, né? Exatamente, né? Vamos aqui fazer um outro parêntese. Vai Nós lá. estamos falando aqui, na grande maioria, com enfoque, pelo menos me deu essa impressão, de adultos. E aí, Juliana ainda não é mamãe, né? Não. E ela não vai querer que a filha dela passe como a gente já passou. A Né? filha dela tá feita. Eu também. Estamos no processo de corrigir essas disfunções e que, equilibrando essas disfunções, tudo que está desequilibrado em função dela começou a ir para o lugar. E aí vai funcionar, porque o corpo
através do sistema imunológico, tem poder de autocura. Deus é perfeito, né? Então, tem um poder de autocura tremendo. Mas vamos lá. Então, nós já temos aqui um outro enfoque, porque quando a gente é pai e mãe, ou quer ser, a gente quer saúde. A gente quer os melhores alimentos, a gente quer um parto legal, né? A gente quer dar o nosso melhor. E aí, como é que o cirurgião dentista está olhando e pode ajudar esses pais e mães de primeira viagem e esses futuro, porque nós estamos vivendo o futuro do professor Antônio, né? É lindo quando ele fala isso. E nós fazemos parte dessa história. É Mas muito orgulho, né? Futuro que exatamente. nós estamos construindo, que são Ô, mãe! pessoas saudáveis. Minha mãe ali, ó. Fala aí, Ju. Minha mãe Vamos ali. sonhar aí com o nosso sobrinho. Sua mãe tem que fazer uma live com a sua mãe, porque, nossa, gente, Minha mãe tá voando. ela é topíssima, gata demais. Nossa, quero, olha, O dia que eu fiz a explicando a consulta história com a de vida Ariane, ela dela. conheceu minha mãe. Eu fiquei com vergonha até. Então, Também que nós não aparece nós longe, temos. na verdade. Vamos lá, doutora, pode falar. Então, nós começamos a atuar na gestação, né? Orientando essa mãe, onde começa as funções corretas, que é durante a amamentação. Sempre foi aprendido que você precisava amamentar o seu neném deitado e depois colocar ele para arrotar. Vamos fazer como se diz, tentam beber alguma coisa deitado e ver se isso é legal. Por que que a criança, o bebezinho, tem que fazer esse esforço imenso para engolir um leite deitado? Isso é inadmissível. A amamentação correta, ela é na posição vertical. O bebê deve estar em contato com a mãe e no peito, onde a boquinha vai selar aquele peito e o nariz vai ficar totalmente livre para poder respirar. E ele respirando da forma correta, ele vai conseguir engolir aquele leite da forma correta. E depois ele não vai precisar rotar. Por que que a criança roda? Porque entra ar junto com o leite. Aquele ar está entrando o tempo todo junto com o leite. Aí a criança vai tendo gases, cólica e precisa rotar. Então não existe isso. A amamentação vertical é a maneira correta que deve ser feita por todas as mães para poder que esse bebê tenha um crescimento adequado. Que a respiração dele vai ficar adequada, a deglutição dele, que é a forma de engolir, vai ficar adequada, e a mastigação dele vai ficar adequada. Então é ali que começa. Nós somos respirador bucal por não saber disso, né? A maioria de nós começou por aí, né? Fica bonita a foto, né, do bebezinho deitado. Isso. Que só o ser humano que dá mamar deitado, né? Deitado. Todos os outros animais são em pé. Né, com o bebê, estreita aquele momento, né? E os músculos? E a expansão óssea dos seios da face? Conta pra gente, Ju. Com essa amamentação da forma correta, toda essa face vai desenvolver da forma correta. A língua, que é a mãe da boca, vai posicionar no lugar correto, que ela tem que estar no lugar correto para você respirar direito, para você engolir direito e para que sua arcada expanda da maneira correta. E depois não aconteça que a boquinha da minha criança é pequena, aí não tem espaço para o dente nasce torto. Por quê? Porque esses músculos não fizeram a função correta deles. Ou seja, já é um meio funcional. Já é um meio funcional. É aí que a gente começa, né? Bebê, a probabilidade dele vir com TDAH vai ser bem reduzida.
Com certeza. Devidamente Sim. acompanhados. Sim, a amamentação, eu falo assim, nós provavelmente foi de um hábito. Por que a gente virou respirador bucal? É um hábito. Provavelmente da amamentação inadequada, ou de uma chupeta, de uma mamadeira, de um copinho, né, de um canudinho, aquele copo canudo. Então, tudo tem a sua forma, que pode ser o motivo de uma nova live para isso, para a gente poder estar conversando, fazer por tópicos, explicar tudo bonitinho, que é muito interessante. Perfeito. Pois então, meus amigos, alguém quer fazer um resumão aí? Mas aí, Eliane, para a gente. Eu vou deixar para vocês porque eu nem apareço, estou meio chateada aqui. Depois temos que fazer uma chamada para tirar uma foto para registrar. Vamos fazer outra live, vamos colocar um tópico aqui com os assuntos, qual que o pessoal queria entender melhor, se é sobre TDAH, sobre a amamentação, sobre autismo, e para eu poder aparecer, senão eu vou ficar chateada, escolhem alguma coisa aí para eu poder a gente fazer novamente ou aparecer, gente. O hormônio também, de repente. Hormônio, lógico, muito legal. Então vamos deixar para as pessoas escolherem para poder aparecer, que eu tô chateada. Fiquei triste hoje. Eu queria dizer o seguinte, então nós adoecemos, nosso corpo adoece por as funções principais e básicas não estarem funcionando da maneira adequada. Não adianta você querer ir lá na frente, fazer tudo certinho lá na frente, se você não tratar a respiração. O seu corpo não vai responder adequadamente. Exatamente. A saúde plena, o que é? Um equilíbrio de respiração nasal, né, boca funcionar salivando bem, não respirando por ela. A respiração bucal, na verdade, é um plano B. Né? Quando você não consegue pelo nariz, plano B você dá aquela respirada para não... questão de sobrevivência. E também de equilíbrio hormonal. Então é esse tripé. Isso que eu acho fundamental. Respiração, função bucal e também equilíbrio hormonal. Até a relação do... um deles você tem doença. Verdade. Até a relação do Covid seria... Nossa, tanta coisa, gente... Né, a gente tem assunto para muitas lives, assim, seria legal as pessoas comentarem para a gente poder falar, porque olha, é muita coisa que a gente tem a possibilidade de tratar e evitar muitas doenças e muita medicação desnecessária. E tudo está aqui, ó, nas nossas mãos. Sim. E aqui, aqui também, né, óbvio. Só estudar, estudar, estudar sempre. Exatamente. Com certeza. Vocês gostaram? Eu espero que vocês gostaram e peçam mais, porque eu quero aparecer, gente. Nós, cirurgiões dentistas do século XXI, estamos buscando saúde. Estamos promovendo, de fato, saúde. Nós aqui representamos uma faceta de um grupo de profissionais que tem buscado restabelecer e diminuir a probabilidade daqueles tratamentos de doenças crônicas. Se a origem daquela patologia foi da disfunção de boca e nariz e hormônio, a odontologia do século XXI, acompanhada por profissionais preparados, ela é possível sim resolver. O cirurgião dentista, o paciente que entrar no consultório de um cirurgião dentista do século XXI, ele vai ser diagnosticado principalmente das suas dores. Porque muitas vezes a gente tem dores e mazelas do corpo e da alma. Né? Nós estamos vivendo uma pandemia em que muitas vezes a gente nem está percebendo como está lá por dentro, porque ninguém percebeu, ou porque a gente acha que é natural ser hipertenso, ter a síndrome do intestino irritável. Eu tenho enxaqueca e é pelo período menstrual. Então, assim, tantas mazelas que é o corpo e é o espírito adoentado. Então, nós somos cirurgiões dentistas que estamos realmente experimentamos na pele, na nossa família, né, resgate de qualidade de vida.
muitos já conseguiram estar livres de medicamentos, outros estão no processo, mas a nossa responsabilidade, de fato, é promover saúde, resgatar a saúde e manter, né? Aqueles bebezinhos que estão vindo, as crianças, a gente contribuir para que respire melhor, que mastigue direito e, com isso, os hormônios, porque o ciclo, a andropausa, a menopausa é normal. Porém, ela não precisa ser uma patologia. E nem precisa ser quiser, aceita. a gente vai ver aquelas plaquinhas do trânsito e do estacionamento, que o idoso não vai ser mais corcuda nem de bengala. Talvez a gente ainda esteja para ver ali, que vai ter que botar um cabelo preto e um cabelo branco, mas... Verdade. Então é isso. E assim, tem muita coisa. Estou vendo aqui, alguém comentou sobre rinite, que tem a ver com as vias aéreas. Tem muito assunto. Nossa, muita. Muita Hoje foi só respirador Muita bucal, alegria né? que a gente tem visto, até alergia de pele, dermatites. Hoje foi só um Exatamente. apanhadão, né, para poder... Exatamente. Se intoxicando com medicamentos e não precisa, né? Nós queremos Exatamente. qualidade de vida, nunca se falou tanto, a gente nunca percebeu aquela máxima, né? Aquele ditado popular que diz assim, né? Que a gente vive como se não fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Que nós não sejamos Exatamente. assim, né? Que a Verdade. gente possa realmente viver o hoje com qualidade, com Sem saúde, Alzheimer, sem Parkinson, dor, né? sem Nada. dor de alma, sem dor no corpo, que o vovô possa brincar com o seu netinho, que a criança tire Vamos envelhecer saudável. né? Nós queremos esse futuro que o professor está vivendo e está permitindo, né? E tudo isso que você... Queremos para os nossos pacientes. E Então, tudo que assim, você... caso, gente, eu vou tentar salvar a live e dar uma olhada nas perguntas, mas pode mandar um direct para cada um de nós. A Ariane é linda, é a mais nova do grupo. Ai, obrigada, gente. Não sou linda, não, mas... Mas nós vamos já fazer uma chamada no WhatsApp para tirar a nossa foto. E aí, Agora, vocês olha, podem agora com toda mandar com a no boca nosso branca direct, já fez qualquer filmar. um de nós algum tema, porque a proposta é essa, a gente aprofundar, tá? Mas a ideia que a gente quis passar é essa, que a gente tem conseguido bons resultados, as Muito. disfunções tratadas, que não adianta olhar só boca, só intestino, só coração, só depressão, só pânico e ansiedade. Nós somos um ser humano e merecemos ser felizes e saudáveis. Verdade. E obrigada a todos. Obrigada, doutora. Agradeço. Beijo a Marta, todos, obrigado pela César. convivência, pelo carinho. Aos amigos odontocrônicos extraordinários, A todos, vocês são a todos. demais. Professor. A Aos todos. nossos pacientes, Obrigada. aos que serão nossos pacientes, Isso. a todos. E a primeira de várias é essa. E vamos estar sempre juntos e nos ajude a trazer. Essa live foi uma pergunta de um colega e queremos trazer, já vi aqui falando em rinite, pode de repente ser uma próxima alergias, né? Tá bom? Salva de palmas para Tchau. todos. Eu tô batendo Boa palma noite. aqui, tá? Deixa eu ir me expressando pela voz, batendo palma. Tchau, gente. Até. Foi um prazer. Tchau. Tchau. Beijos. Beijo.